Olá! Nesse vídeo nós vamos ver como podemos fazer para evitarmos o fracionamento de despesas e qual a diferença dele em relação ao princípio do parcelamento que está previsto aqui no artigo 40 da nova Lei de Licitações e Contratos. Esse princípio do parcelamento também já estava previsto na Lei 8.666 de 93, que diz que o parcelamento deve ser feito quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Para que serve esse princípio? Ele serve principalmente para, por exemplo, aumentar a competitividade da nossa licitação ou da nossa dispensa eletrônica. Por quê? Porque um fornecedor, às vezes, ele não tem uma capacidade de fornecimento de uma grande quantidade de materiais de uma única vez, mas ele seria capaz de fazer esse fornecimento parcelado. Fora também todas as questões que a gente teria de armazenagem, por exemplo, se a gente fizer uma aquisição de uma única vez, uma grande aquisição, teremos que ter mais espaço para estocagem, por exemplo, além da questão da vida útil desses materiais. Se forem bens perecíveis, por exemplo, esses bens podem vencer, esses bens de consumo, né? E também questões de, por exemplo, garantia dos equipamentos, já que a partir do momento que é feito o recebimento, o prazo de garantia já está sendo contabilizado. Além dessas questões do parcelamento, vamos focar principalmente no fracionamento da despesa. Primeiramente, o que é o fracionamento da despesa? O fracionamento da despesa é a sucessão de compras de modo a ultrapassar o limite para uma modalidade licitatória, ou no caso da dispensa de licitação. Por exemplo, nós temos aqui o limite de 50 e poucos mil reais hoje para a aquisição de materiais de uma determinada classe, né? Nós vamos discutir em breve essa questão da classe. Então, quando a gente tem esse limite, vamos imaginar que o nosso limite é de 51 mil reais e nós fazemos 3 compras de 20 mil reais por dispensa de licitação, estamos incorrendo em fracionamento de despesas. E como é que a gente faz a contabilização desse fracionamento de despesas? Aqui no artigo 4º, parágrafo 4º, diz que para a aferição dos valores que atendam aos limites dos incisos 1 e 2 do caput, que são os limites para dispensa de licitação para contratação de obras e serviços de engenharia e contratação de bens e serviços, devem ser observados o somatório dispendido no exercício financeiro pela respectiva UG, que é basicamente todas as compras feitas ao longo de um ano. No caso, exercício 2023, que estamos agora, contaremos todas as compras realizadas a partir do dia 2 de janeiro, até a última compra do ano. E também será contabilizado pelo somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais relativos a contratações do mesmo ramo de atividade até agora. E o que é o ramo de atividade? O ramo de atividade ele é definido pela classe de materiais utilizando o padrão descritivo de materiais do sistema, ou a descrição dos serviços e das obras constantes no sistema de catalogação do governo federal. Onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos essas classes e essas descrições lá no SICAF. A gente pode fazer uma busca no próprio Google, no Bing, no buscador que vocês quiserem, que a gente vai SICAF linhas de fornecimento. E aí a gente vem aqui no primeiro link. Vou disponibilizar para vocês esse endereço aqui. Eu até achei que a gente fosse encontrar aqui no ambiente logado, mas a gente não encontra. Se vocês fizerem essa busca, mesmo fazendo a busca pelo navegador, se em outra aba vocês estiverem logados, vocês não vão precisar ficar marcando a caixinha do CAPTCHA. Então, é legal vocês fazerem o login do Comprasnet mesmo assim, mesmo buscando pelo navegador, porque isso vai facilitar a busca de vocês de sucessivos classes de material.
Então, aí a gente vai vir aqui na consulta de linhas de fornecimento, e aí a gente vai passar a digitar, por exemplo, o material, vou colocar aqui um material bem genérico, caneta. Perceba que nós temos várias classes de caneta, mas, por exemplo, os códigos, cada material tem seu código, como se fosse a questão do nosso CAT-MAT, mas há materiais com códigos diferentes que compartilham da mesma classe. Por exemplo, caneta de marcação para uso médico e caneta de uso médico pertence à mesma classe, 6515. A caneta esferográfica e a pena caneta pertence à mesma classe, 7510. Caneta de marcação de evidência, 7510. Caneta permanente, já é 7520. Mas a carga da caneta também é 7510. Então, tudo que está relacionado ao material de escritório ali, canetas e materiais de escritório, está no 7510. Então, por exemplo, vou pesquisar aqui, fazer outra pesquisa. Vou pesquisar aqui agora, borracha. Na pesquisa da borracha, a gente também tem aqui, ó, 7510, que é a mesma classe lá da caneta. Então, há objetos que são da mesma classe por fazerem parte da mesma natureza ali, de uso de materiais de escritório, por exemplo. E aqui a gente vai ter, se a gente procurar, por exemplo, um material mais relacionado à informática, como mouse, a gente vai ter aqui 7060 para mouse. Se eu comprasse teclado, por exemplo, eu teria também na classe 7060, teclado microcomputador. Então, se eu comprasse 40 mil reais de dispensa de teclados e 40 mil reais de mouses, eu estaria incorrendo em fracionamento de despesa por conta de ter extrapolado a classe de material, tá? E, por exemplo, como é que a gente faria essa contabilização para a gente não incorrer em fracionamento de despesa? Aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente nem terminou ainda de preencher a tabela, mas basicamente a gente tem uma planilha com todos os nossos empenhos. Vou abrir aqui a planilha para vocês. E aqui a gente incluiu nessa planilha a classe de PDM, que aí nós podemos vir verificando o valor de cada empenho para verificar se essa classe de PDM já está para extrapolar os limites de dispensa de licitação. Claro que, se esse limite já tiver sido feito em licitação, basta que a gente continue licitando. Claro que a gente agrupar itens em licitação, agrupar não é a melhor palavra, a gente reunir várias unidades do mesmo item na mesma licitação traz economia de escala. Mas nada impede que a gente possa fazer outra licitação no mesmo exercício financeiro, desde que, por exemplo, o pregão não tem limite para a gente realizar e incorrer em fracionamento de despesa. Então, a gente poderia realizar mais pregões. Esse limite, hoje em dia, vai englobar principalmente a dispensa de licitação. Por quê? Porque se a gente pesquisar as modalidades, deixa eu só voltar aqui. Aqui, se a gente pesquisar aqui os tipos, as modalidades de licitação, a gente tem aqui apenas o pregão para a contratação de bens e serviços comuns. A gente não tem mais aquela questão do convite, por exemplo, da tomada de preços. Então, basicamente, para bens e serviços comuns, basta que a gente realize pregões. Então, por exemplo, basicamente, uma das únicas formas, ou se não a única forma da gente incorrer em fracionamento de despesa, é realizando várias dispensas de licitação, que é o caso que a gente deve ter um enorme cuidado. Então, vou disponibilizar aqui o link para vocês dessa consulta de linhas de fornecimento. E no caso agora, só para a gente finalizar,
um exemplo da gente de parcelamento. O que é uma aquisição parcelada, né? Até porque a gente tem aqui a nossa IN que trata sobre estudo técnico preliminar, que é a IN 58 de 2022, e um dos itens obrigatórios do nosso estudo técnico preliminar é a justificativa para o parcelamento ou não da nossa solução, já que o parcelamento é um princípio, principalmente justificativa para o não parcelamento da solução, já que é um princípio estabelecido na nova lei de licitações. Então, por exemplo, a gente poderia fazer uma única compra, até uma única dispensa, a gente já fez isso recentemente, e a gente estabeleceu datas separadas para entrega desses produtos. Por exemplo, a gente fez uma aquisição de uns kits de um determinado produto, e esse produto tinha 3 datas distintas de entrega. Então, esse fornecedor foi fazendo a entrega parcelada desse objeto, facilitando para ele na entrega, já que os produtos na entrega eram mais leves, era um produto que era perecível também, então facilitava tanto em oportunidade para a administração, que não precisava ter uma solução para conservação daquele material de consumo, que era um gênero de alimentação, quanto para ele, que também precisava ter menos gastos para entrega e um investimento menor para entrega daqueles materiais. Bom, espero ter ajudado. Nesse vídeo é isso. Eu vou deixar também um link da Lei 14.133 por tema, onde vocês vão conseguir achar todos os decretos e instruções normativas e portarias sobre os principais temas da Lei 14.133, como, por exemplo, os valores, regime de transição, governança, a Rede Nacional de Contratações Públicas, questões sobre o planejamento da contratação, fornecedores, dispensa e tudo mais, inclusive sobre as dispensas revogadas. E também vou deixar o link da trilha de contratações públicas da ENAP, que também tem tutoriais muito interessantes sobre praticamente todo o ciclo de contratações públicas, desde o planejamento da contratação, passando pela seleção, gestão do contrato, até o encerramento das contratações, tá bom? Então é isso, até a próxima.